Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela, do blog leiaparaviver.com.br, e hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, Os Mil Outonos de Jacob de Zoet. Esse livro foi escrito pelo britânico David Mitchell, que é um escritor que ainda não é muito conhecido por aqui, é muito conhecido lá fora por um livro dele chamado Atlas de Nuvens, que fez muito sucesso, inclusive já foi adaptado para o cinema. São 6 histórias, né, que são distantes no tempo e no espaço, mas que se conectam de alguma maneira. Então tem história sei lá, no século XIX, também tem história num período pós-apocalíptico no Havaí. Mas de alguma maneira esse livro fez muito sucesso e fez a carreira desse escritor meio que explodir, né, para o mundo. E agora ele está chegando aqui no Brasil. Esse livro, Atlas de Nuvens, foi traduzido recentemente. É um livro que eu particularmente estou desesperado para ler. Mas vamos lá. Do que se trata Os Mil Outonos de Jacob de Zoet? Esse livro com essa capa sensacional, pelo menos na minha opinião. Comprei esse livro totalmente pela capa, na verdade. Esse livro ele conta a história de um rapaz chamado Jacob que viaja para o Japão em busca de fortuna para conseguir concretizar o casamento dele com uma moça chamada Ana, né? A história toda se passa no Japão do século XIX, na virada do século, né? Do século XVIII para o XIX. E no Japão, naquele período, estava acontecendo o quê? O Japão ele era totalmente isolado por causa dessa política de isolamento. Se você fosse um japonês, você não poderia sair do Japão. Se você fosse um estrangeiro, você não poderia entrar no Japão. Mas havia uma exceção. Um único país tinha uma carta branca para ter um contato maior com os japoneses e, de repente, estabelecer relações comerciais. Mas, na verdade, era uma exclusividade, era de estabelecer relações comerciais mesmo com esse país. Era o único país que poderia fazer isso na época, que era a Holanda. Toda a história também se passa numa ilhazinha pequena, que era uma ilhazinha chamada Dejima, que ficava na costa da cidade de Nagasaki, a mesma cidade de Hiroshima e Nagasaki, a mesma da bomba atômica, né? Só que no século XIX. E era naquele espaço ali pequeno que acontecia o contato, né, entre os holandeses e os japoneses. E em troca, os holandeses, em troca dessa permissão de ter relações comerciais com os japoneses, os holandeses eles traziam informações de tecnologia, informações de medicina, tudo do Ocidente para deixar os japoneses minimamente atualizados. O Jacob foi para essa ilha com que função? A função de investigar casos de corrupção que estavam acontecendo por lá, né? E quando ele chegou lá, ele viu que ele estava numa grande enrascada, né? Por quê? Porque, por uma parte, os japoneses rejeitavam ele pelo fato dele ser ruivo. Ele era ruivo, tinha uma barba ruiva, e isso fazia com que os japoneses achassem aquilo ali muito estranho. Um povo extremamente homogêneo, como os japoneses, eles achavam aquilo ali muito estranho. Uma pessoa com o cabelo vermelho, com a barba vermelha, o que é isso? Eles achavam muito estranho e meio que marginalizaram ele ali. Não tinham muito contato com ele, não queriam saber da existência dele. E os holandeses também não queriam saber dele porque ele estava investigando todos os problemas, todos os roubos, na verdade, que estavam ocorrendo. Tinha alguém, finalmente, para verificar o que estava acontecendo lá. E os holandeses também começaram a tratar ele mal, começaram a maltratar ele mesmo, né? E isso faz com que o Jacob comece a se desesperar pelo fato de que ele está numa ilha a milhares de quilômetros de distância e não tem nenhum tipo de relação saudável, né? E isso faz com que ele comece a entrar em depressão, comece a ficar triste, arrasado e tal. Só que tem algumas exceções, né? Que ele conhece 3 pessoas que se tornam muito importantes para ele no período que ele fica lá. Um é um samurai chamado Ogawa, que se torna uma espécie de confidente do Jacob, um amigo, né? Também temos o Dr. Marinos, que era um médico excêntrico e que também era apaixonado por botânica e que ensinava os japoneses a técnicas de medicina do Ocidente. E também temos a Orito, que é uma menina japonesa que tem até bastante relação com o Jacob pelo fato de que ela também era um pouco excluída daquela sociedade. Ela tinha metade do rosto queimado, então as pessoas tinham um pouco de medo dela, justamente por isso, por o preconceito. Só que o Jacob se apaixona por ela. O Jacob começa a ficar totalmente maluco pela Orito, né? Só que é uma relação impossível. Não era permitida nenhum tipo de relação amorosa entre estrangeiros e japoneses. Não era permitido. Não poderia acontecer de jeito nenhum. E Jacob começa a ficar desesperado com essa situação, com essa condição, com a situação que ele está. E para levar o Jacob no desespero total, essa menina, Orito, é sequestrada por uma seita religiosa fanática que leva ela para o interior do Japão, local que ele não tinha acesso, que nenhum
holandês, nenhum europeu tinha acesso ao interior do Japão. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. A partir daí começa a se desenrolar um grande drama que, se eu contar aqui, eu vou acabar dando algum spoiler e tal. E o livro é muito interessante, não vale a pena destruir a leitura dele com spoiler, né? Pelo menos eu não suporto spoiler. O livro também ele conta outros detalhes, né? Ele é um livro que é um romance histórico muito rico, com uma pesquisa histórica muito vasta, sabe? Aquela coisa da dificuldade de você saber o que é real e o que não é, o que é ficção e o que não é. E você tem também outros momentos, os momentos de ação também, em que, por exemplo, tem uma pressão externa dos ingleses querendo tomar o local dos holandeses naquela relação comercial privilegiada que eles tinham com o Japão. Então temos momentos de batalha e tal. É um livro muito interessante na questão histórica, mas também a leitura dele é muito agradável, flui muito bem. É um livro grande, né? São um livro de mais de 500 páginas, mas que te prende totalmente. É muito bem escrito, um romance histórico da melhor qualidade, na minha opinião. É o tipo do livro bom, né? Que você se diverte e aprende muito com ele, né? É um livro que te enriquece bastante. Uma pequena curiosidade é que esse livro aqui, essa arte que eu acho muito bonita, não sei se dá pra ver direito, né? Minha câmera não é das melhores. Ela foi feita por um cara chamado Joe Wilson. Eu vou deixar o link do site dele aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. Também vou deixar aqui na descrição um artigo que eu fiz sobre esse livro, que contém alguns detalhes a mais, tem algumas imagens e tal, que de repente você pode gostar se você tiver interesse de repente em adquirir esse livro mais pra frente, né? Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal também. E se você quer ler esse livro, faz um comentário, fala o porquê que você está interessado em ler esse livro, se você já ouviu falar dele em algum outro momento e tal, ou se você já leu esse livro, bota aí aqui um comentário seu, eu queria muito saber o que você achou desse livro, né? É isso aí, até o próximo vídeo, tchau!